Olá pessoal, bom dia a todos, boa tarde ou boa noite, a depender do horário que você vai ver esse vídeo, né? Hoje eu trago para nossa aulinha aqui no canal do YouTube o tema exercício físico e circulação sanguínea em diabéticos do tipo 2. Você deve estar estranhando porque eu vou falar sobre exercício diabético do tipo 2 e eu não citei aqui no título do slide controle glicêmico, alguma coisa nesse sentido, né? É porque a gente precisa entender que tratar a diabetes do tipo 2 não significa apenas tratar a glicemia, não significa apenas promover controle glicêmico, mas também tratar ou regular qualquer parâmetro de saúde que é comprometido pela diabetes do tipo 2. E acredite, a diabetes do tipo 2 é uma doença crônica que altera não só o metabolismo da glicose, mas inclusive vários parâmetros de saúde cardiovascular. E a gente vai entender um pouquinho sobre essa doença hoje aqui. Não sob a perspectiva do controle glicêmico, mas sob a perspectiva da saúde cardiovascular. E a gente vai falar hoje aqui sobre exercício, diabetes e função endotelial ou saúde endotelial. E aí eu coloquei esse tema aí, né? Exercício físico e circulação sanguínea em diabéticos do tipo 2 para você entender que é extremamente importante diabéticos do tipo 2 fazer exercício físico para melhorar a saúde das artérias. E é basicamente o que a gente vai ver hoje aqui. Antes de eu prosseguir com essa aulinha, que eu espero que seja breve, porque alguns temas me empolgam, mas eu vou tentar ser o mais breve possível. Antes de eu prosseguir com essa aulinha, eu preciso que você faça algumas ações, né? Em primeiro lugar, curta esse vídeo, se você realmente gostar, compartilhe e ative o sininho, né? Comente também, curta, comente e compartilhe e ative o sininho. Por quê? Quando você curte, comenta e compartilha, o algoritmo do YouTube, ele entende que você se interessa por esses temas. E aí o que ele faz? Ele tende a te mostrar temas parecidos, né? Tanto meus, né? Tanto vídeos meus, como vídeos de outros produtores de conteúdo que falam sobre temas correlatos, como exercício físico, saúde, né? Desempenho físico, nutrição, estilo de vida, sono e por aí vai, né? Então curta, comente. Esse comentário não precisa necessariamente ser um elogio, uma crítica. Pode ser, você pode colocar só um emojizinho lá, é só para o algoritmo entender que você está se relacionando com esse conteúdo. E compartilhe, porque as informações que eu vou trazer para você aqui, elas são informações embasadas na ciência. E essas informações, elas podem ajudar de alguma maneira alguma pessoa que assista esse vídeo. Uma pessoa, por exemplo, pode ser sedentária, pode ser diabética do tipo 2 e sedentária. E a partir do momento que ela vê esse vídeo, ela pode se conscientizar um pouco mais dos efeitos benéficos do exercício e a partir daí ela passa a ser ativa fisicamente. E se isso acontecer, eu já fico bastante feliz, né? Então curta, comente, compartilhe. Se você puder, ativa o sininho, porque todas as vezes que eu postar algum vídeo aqui no YouTube, eu faço isso toda semana, né? Não com aulinhas no PowerPoint, mas trazendo temas aqui, me filmando mesmo, fazendo vídeos. E aí eu coloco toda semana e ocasionalmente, uma vez no mês ou uma vez a cada 2 meses, eu faço uma aulinha dessa aqui, explicando um determinado tema. Tudo bem? Então vamos prosseguir agora falando sobre esse tema muito interessante. Em primeiro lugar, a gente precisa entender que a diabetes do tipo 2 ela é uma doença metabólica prevalente. Ou seja, o número de pessoas acometidas com diabetes do tipo 2 já é muito grande. Já é muito grande. Se não me engano, nós já estamos em aproximadamente 400 e poucas milhões de pessoas com diabetes do tipo 2. E esses números estão aumentando com o passar dos anos e das décadas. Por quê? É por questões genéticas? É por questões ligadas ao envelhecimento? Também, né? Principalmente ligadas ao envelhecimento, mas também por questões associadas a estilo de vida. As pessoas estão se alimentando cada vez pior, as pessoas estão ficando mais sedentárias, as pessoas estão dormindo menos e tudo isso é fator de risco
para a diabetes do tipo 2. São fatores de risco, são comportamentos que afetam a tua glicemia, que afetam o metabolismo da glicose. Inclusive, não aqui no YouTube, mas no Instagram, um dos vídeos que eu vou fazer logo vai ser falando sobre um artigo mostrando que a restrição e privação de sono compromete o metabolismo da glicose e, portanto, é um fator de risco para diabetes do tipo 2 e para obesidade. Então, veja, comer com a qualidade menor, dormir pouco, dormir mal, ser inativo fisicamente, são comportamentos cada vez mais comuns na nossa sociedade moderna e isso está colaborando para aumentar a prevalência da diabetes do tipo 2. E a diabetes do tipo 2, ela acontece principalmente, deixa eu colocar a canetinha, o apontador, porque fica melhor, né? A diabetes do tipo 2, ela acontece principalmente devido a uma resistência periférica à insulina, ou seja, a insulina que é secretada pelas células beta, lá do pâncreas, ela não consegue fazer a sua função adequadamente, que é pegar a glicose que está no sangue e jogar para dentro da célula muscular e dentro de outras células também, e essas células metabolizar essa glicose. Então a insulina não consegue fazer esse trabalho. E aí essa glicose, ela fica acumulada na corrente sanguínea, dando um quadro crônico de hiperglicemia, mas também de hiperinsulinemia, porque a insulina liberada pelo pâncreas fica acumulada lá na corrente sanguínea porque ela não consegue fazer a sua função adequadamente. Por quê? Porque você tem um quadro de resistência periférica à insulina, ou seja, basicamente os músculos não permitem que a glicose entre lá nos músculos. E aí essa glicose fica acumulada na corrente sanguínea. Com o passar do tempo, isso aí eu estou falando de anos e anos de diabetes do tipo 2, e o que caracteriza a diabetes do tipo 2 é essa resistência periférica à insulina. Com o passar dos anos, você começa a ter uma secreção defeituosa de insulina. Por quê? Porque essas células beta lá do pâncreas começam a entrar em fadiga e elas começam a morrer. Até que chega um ponto, porque inicialmente na diabetes do tipo 2 você não precisa de insulina, você precisa de antidiabético oral, e o mais comum é a metformina. Você precisa de antidiabético oral, você precisa de exercício físico, você precisa de dieta e regular o sono. Só que chega um momento, quando começa a haver uma secreção defeituosa de insulina por causa da morte das células beta, chega um momento em que você necessita da aplicação exógena de insulina, ou seja, você vai necessitar usar insulina todo dia, que é o que caracteriza a diabetes do tipo 1. Então chega um momento que o diabético do tipo 2 termina virando um diabético do tipo 1, tá? Então, o panorama geral da diabetes do tipo 2 é isso, é uma doença metabólica prevalente, causada por resistência periférica à insulina, que causa hiperglicemia e hiperinsulinemia, e isso, com o passar dos anos, termina levando a uma secreção defeituosa de insulina. Para vocês terem uma noção, dá uma olhadinha aqui na incidência de diabetes do tipo 2 no ano de 90. Ano de 90, ó, eu tenho 43 anos. 90, eu tinha por volta de o quê? 7 anos? Por aí, eu tinha uns 7, 8 anos, tá? Aonde está mais vermelhinho aqui, bem vermelho, é onde tinha a maior incidência de diabetes do tipo 2. Veja aqui, México, né? Essa regiãozinha aqui que eu não lembro qual país é. Aqui, ó, né? O Oriente Médio, né? Aqui, né? E tem umas regiõezinhas aqui no mapa, beges, significa que está aumentando a incidência aqui, né? Estados Unidos aqui aumentando aqui, ó, tá vendo? Né? Alasca, Brasil tá um verdinho claro, tá? Onde tem verde escuro, bem escuro, é onde a incidência de diabetes é muito baixa, né? E aí você vê principalmente países africanos, né? Mas nem todos, né? Brasil tá aqui um verdinho bem clarinho. E aí você observa agora a incidência de diabetes no ano de 2018. Consegue compreender a mudança significativa de cor? Eu tentei trocar aqui, eu não consigo. Consegue perceber a mudança de cor? Veja, os países que eram vermelhos ficaram mais vermelhos ainda. Os países que estavam
um verdinho bem clarinho, tipo o Brasil começou a ficar bege. Estados Unidos estava bege, ficou um pouquinho laranja, aumentou. Então veja, aumentou a incidência de diabetes. Olha a Argentina aqui, né? Enfim, né? Onde estava vermelho ficou mais vermelho ainda, o que estava verdinho claro ficou bege. De 1990 até 2018, a incidência de diabetes aumentou significativamente no mundo todo e o Brasil figura dentro dos países onde essa incidência de diabetes aumentou significativamente, tá? E quando a gente fala na diabetes do tipo 2, todo mundo pensa no controle glicêmico, né? É normal. Por quê? Porque a diabetes basicamente é uma doença que causa alterações importantes no controle glicêmico, mas não é só isso não. A diabetes ela também causa disfunção endotelial. Ela compromete a tua saúde cardiovascular, ela compromete a saúde das tuas artérias. E o que é disfunção endotelial? Eu vou definir bem tecnicamente e eu vou tentar explicar, tá? A disfunção endotelial é uma diminuição na biodisponibilidade de óxido nítrico, que pode ser desencadeada por estresse oxidativo, levando ao aumento de EROS, no caso, espécies reativas de oxigênio, prejudicando assim a função endotelial vascular. É assim. Observe essa figura aqui. Você está vendo a figura de uma artéria e aqui eu tenho as células endoteliais, né? Ou seja, o endotélio. O endotélio ele tem a capacidade de se distender e de se retrair. Ou seja, você pode fazer uma dilatação do endotélio e uma contração do endotélio. É como se ele apresentasse uma certa capacidade elástica. E esse endotélio aqui, ele se distende ou se contrai, mas ele se distende por causa de um gás chamado óxido nítrico. O óxido nítrico é um gás vasodilatador, ou seja, ele faz com que o endotélio ele se dilate. Uma das formas de se liberar óxido nítrico é quando você faz exercício físico, principalmente quando você faz exercício aeróbico. Quando você faz exercício aeróbico, você libera óxido nítrico por causa das contrações musculares, fazem com que os vasos causem uma parede interna do vaso, toque na parede interna do outro lado aqui, faz um certo cisalhamento, é como se fosse um leve esfregaço. Isso faz com que produza esse gás, esse óxido nítrico, e o óxido nítrico faz com que o endotélio se dilate. Ora, se o endotélio se dilata, o sangue flui com mais facilidade naquela região, né? Isso é importante para a saúde das tuas artérias. O sangue circula melhor no final das contas, né? E o que é a disfunção endotelial? É quando você tem uma diminuição na biodisponibilidade do óxido nítrico, ou seja, ele não consegue fazer a sua função biológica, que é dilatar as células endoteliais, fazer com que as células endoteliais se distendam. Ele perde a sua função. E isso é causado pelo estresse oxidativo, o que leva à formação de espécies reativas de oxigênio. E isso vai comprometer a tua função endotelial vascular. E qual o problema de comprometer a função endotelial vascular? É porque a disfunção endotelial a longo prazo eu estou falando de anos, leva ao aparecimento de doenças cardiovasculares e complicações cardiovasculares. E isso leva à morbidade, ou seja, número de casos de doenças cardiovasculares ou de eventos cardiovasculares, e mortalidade por eventos cardiovasculares. Então, a disfunção endotelial ela tem que ser revertida o mais rápido possível. É o mais rápido possível mesmo. E uma das formas de você reverter a disfunção endotelial é fazendo exercício físico, principalmente o aeróbio. É isso que a gente vai mostrar aqui, tá? E veja, diabéticos do tipo 2 têm um risco dobrado de desenvolver doenças cardiovasculares, exatamente porque eles têm disfunção endotelial. Esse estudo aí, ele mostra exatamente isso. Esse estudo que eu estou mostrando aqui, ele mostra que diabéticos do tipo 2 têm 2 vezes mais chance de desenvolver doenças cardiovasculares. Que eu poderia dizer doenças do coração, né? Mas eu não gosto de falar doenças do coração porque isso remete a falar só de doenças do coração. Quando a gente fala de doenças cardiovasculares, nós estamos colocando ali o coração, mas também os vasos sanguíneos, né? Então, doenças cardiovasculares. Diabetes tem 2 vezes mais chance de ter doenças cardiovasculares. Por exemplo,
ele tem muito mais chance de ter doença cardíaca coronariana, né? Tanto morte por doença coronariana como infarto do miocárdio não fatal. Ele tem mais chance de ter derrame isquêmico, derrame hemorrágico, mortes por outras causas vasculares, né? Aqui a gente vê um outro dado mais detalhado, deixa eu colocar o óculos para eu ver melhor, né? A gente viu um dado mais detalhado aqui, por exemplo, isso é muito mais comum em homens, isso para doença cardíaca coronariana, isso é muito mais comum em homens. Deixa eu tirar o óculos, talvez eu veja melhor até que sem óculos. Isso em relação à doença cardíaca coronariana, isso é muito mais comum em homens com idades entre 40 a 59 anos, né? Independente de fumar ou não, tá? Com IMC mais elevado e com pressão arterial mais elevada. Isso se o cara for diabético do tipo 2, tá? Para doença cardíaca coronariana. Para infarto, ou melhor, para derrame isquêmico, o que é que a gente vê? Para derrame isquêmico, considerando que a pessoa é diabética do tipo 2, quem é que tem mais chance de ter o derrame isquêmico? Por exemplo, nós temos aqui o homem tem mais chance, né? O homem tem mais chances, deixa eu ver aqui, 40 a 59 anos, é uma idade perigosa. Isso não significa que os mais velhos não tenham, tá? Mas isso é mais comum no pessoal mais novo, que fica ali entre 40 a 59 anos. Independente de fumar ou não, independente do IMC, para derrame isquêmico, independente do IMC, não importa se você é magro, sobrepesado ou obeso, tanto faz, e com a pressão arterial mais elevada. Diabético que tem a pressão arterial mais elevada, veja como é perigoso a pressão arterial elevada, né? Diabético que tem a pressão arterial mais elevada, ele tem mais chance de ter doença cardíaca coronariana e derrame isquêmico. E aqui você vê que quanto maior o nível de glicose, maior a chance de ter doença cardiovascular. Quanto maior o nível do colesterol não HDL, maior a chance também. Quanto maior a pressão sistólica, maior a chance de doença cardiovascular, né? E aí, já que a gente está falando em saúde vascular, em saúde endotelial, uma forma de se medir esse parâmetro da saúde é através da dilatação mediada pelo fluxo, que é um método padrão ouro, ou seja, o melhor método que nós temos, é um método não invasivo e ele é um preditor independente de eventos cardiovasculares, né? Isso significa que se a tua dilatação mediada pelo fluxo está ok, tua chance de ter uma doença cardiovascular, ou melhor, um evento cardiovascular, tipo infarto e derrame, é menor. Se a tua dilatação mediada pelo fluxo ela está comprometida porque tu comprometeu lá a tua saúde endotelial, sua chance de ter um evento cardiovascular, como infarto e derrame, é maior. E aí, qual o tratamento da diabetes do tipo 2? Ou melhor, vamos especificar isso aqui. Qual o tratamento para melhorar a saúde endotelial de diabéticos do tipo 2? Basicamente, medicação, você já sabe disso, né? Medicação, exercício, dieta. Eu acrescento outra coisa aqui, sono, né? As evidências científicas estão mostrando cada vez mais a importância do sono para a melhora de vários parâmetros de saúde, né? Então, quando a gente fala no exercício físico para diabéticos do tipo 2, a gente não deve pensar só no controle glicêmico, não é só glicemia e hemoglobina glicada. A gente não pode reduzir o diabético só a glicemia e hemoglobina glicada. O exercício físico ele serve para melhorar a função cardiovascular também, reduzir a inflamação, que é muito comum. O diabético do tipo 2 ele está com um perfil inflamatório alterado, né? Ele tem mais resistina, ele tem mais interleucina 6, ele tem mais TNF-alfa, o nível de PCR é um pouco mais aumentado. O exercício físico tem uma função importante para melhorar a função cognitiva, e falando na função cognitiva, é importante deixar claro que a diabetes do tipo 2 é um fator de risco que deve ser levado em consideração,
Portanto, é um fator de risco importante para o desenvolvimento de declínio cognitivo. A diabetes do tipo 2 é um fator de risco importante para declínio cognitivo. E o exercício físico melhora a tua função cognitiva. É um ponto associado ao comportamento humano que melhora a tua cognição. Portanto, previne declínio cognitivo, tá? Fique sabendo disso. E claro, o exercício físico é importante para melhorar a saúde metabólica, principalmente relacionado ao metabolismo da glicose, tá? Bem, esse autor, o Ashore, em 2015, ele verificou que o exercício ele tem um efeito significante na dilatação mediada pelo fluxo em diferentes populações, inclusive em diabéticos. Significa que quando você aplica exercício físico numa pessoa, o endotélio dela, você causa o aumento no óxido nítrico, e o óxido nítrico causa a vasodilatação ali no endotélio. Então, você melhora o fluxo sanguíneo no organismo como um todo, principalmente naquela região que está sendo exercitada, né? Então, o exercício ele tem um efeito importante na dilatação mediada pelo fluxo, ele melhora a saúde das artérias. A questão é qual tipo de exercício? A musculação? É aeróbio com intensidade moderada? Ou HIIT, que é o treinamento intervalado de alta intensidade? Ou qualquer outro tipo de exercício? Qual o melhor tipo de exercício para melhorar a saúde endotelial? Ao que parece, as evidências científicas têm demonstrado que o exercício aeróbio é importante, é o mais importante para melhorar a saúde endotelial. Independente de ser o HIIT, treinamento intervalado de alta intensidade, ou o exercício aeróbio de intensidade moderada feito de forma contínua. Não que a musculação ou outro tipo de exercício não seja importante, não cause nenhum efeito na saúde vascular, né? Na saúde endotelial, mas o aeróbio é mais importante, né? Temos que dar esse crédito, esse ponto para o exercício aeróbio. O estudo que eu trago para vocês hoje, ele foi publicado na Frontiers Endocrinology, e ele é intitulado Os efeitos do exercício na dilatação mediada pelo fluxo em pessoas com diabetes do tipo 2. Foi uma revisão sistemática com meta-análise e foi publicada por pesquisadores, se não me engano, da China. É porque eu fico bem no meio aqui, mas pelo que eu estou vendo aqui, muito resumidamente, foi um pessoal lá da China aqui. Eu vi a China aqui sendo citada 2 vezes, tá? E pelo sobrenome dá pra gente desconfiar que é o pessoal da China mesmo. A China está produzindo muita pesquisa legal na área do exercício. Foi o que esse estudo fez. Como foi uma revisão sistemática com meta-análise, eles pegaram 13 estudos, juntando esses 13 estudos, dava um total de 523 pacientes. E aí eles tinham vários tipos de intervenções, né, dependendo do estudo. Tinham estudos que usaram o exercício aeróbio moderado, teve estudos que usou o HIIT, né, o treinamento intervalado de alta intensidade, o treinamento resistido, que é a musculação, que pode ser feito, a depender do estudo, pode ser feito com máquinas e pesos livres, peso do corpo, elásticos, né, bandas elásticas, enfim, né, materiais alternativos, e o treinamento multicomponente, que é quando você treina força, aeróbio e outras capacidades físicas na mesma sessão de treinamento. Então, os estudos muitas vezes investigaram o efeito de um determinado exercício com um grupo controle, que não fazia nada, ou compararam diferentes modalidades de exercício, né? Para o exercício aeróbio, em média, como é que eles faziam esse exercício aeróbio? Em média acontecia assim, os treinos aconteciam, as intervenções duravam entre 2 a 3 meses, uma média de 11 semanas, né? Quase 3 meses aí. 3 vezes por semana, cada sessão durava 30 a 62 minutos, com uma média de 54 minutos. Para o HIIT, os estudos duravam mais ou menos 12 semanas, né? 3 meses de intervenção aí, 3 vezes por semana. Eles faziam 3 a 11 séries de alta intensidade, uma média de 7 séries, intervalos de 1 a 3 minutos, com uma média de 2 minutos de intervalo aí de recuperação, né? Para o exercício resistido, ou seja, musculação, eles usavam uma média de 3 meses de intervenção, 3 vezes por semana. Para o treinamento multicomponente, tinha uma média de intervenção de 3 meses a 6 meses de intervenção, com uma média de 4 meses, 3 a 5 vezes por semana, cada sessão durava 19 a 75 minutos, né? Então tem estudos que usavam apenas 19 minutos, tem estudos que já passavam de 1 hora, né? 1 hora e 15. 3 a 5 vezes por semana. O que é que eles verificaram de resultado? Primeiro ponto aqui, em relação
a dilatação mediada pelo fluxo, eles verificaram que diabéticos do tipo 2 que fazem exercício tinham melhoras significativas na dilatação mediada pelo fluxo. Como é que eu sei disso olhando esse gráfico? Tá vendo essa setinha aqui? Essa setinha não, essa linhazinha aqui do meio. Se esse losangozinho ele tocar aqui nessa linha ou atravessar ela, significa que o exercício ou o grupo controle não teve diferença nenhuma, né? Se ele viesse para o lado de cá, significa que o exercício não teve efeito nenhum, né? Como ele está do lado de cá, ou seja, a favor da intervenção, significa que, e ele não toca na linha, significa que o exercício, não importa a modalidade, melhorou a dilatação mediada pelo fluxo. Então, para melhorar a dilatação mediada pelo fluxo em diabéticos do tipo 2, o exercício é importante. Não importa a modalidade. Pode ser musculação, pode ser multicomponente, pode ser aeróbio moderado, pode ser um HIIT, tá? No entanto, quando a gente vai detalhar, nós observamos aqui, meu Deus, eu coloquei bem pequenininho para enxergar, vou ter que botar a cara na tela aqui. O que a gente observa aqui está o HIIT melhorou significativamente, veja que ele está bem longe da linha aqui, né? Aqui é o aeróbio contínuo, moderado, veja que está bem parecido com o HIIT. A musculação aqui, ó, já chegou perto da linha, quase que toca, e o treinamento multicomponente chegou bem perto da linha, quase que toca. No geral, o losangozinho está aqui. Significa que as 4 modalidades funcionaram e funcionaram bem, viu? Só que se a gente for eleger qual o melhor é o aeróbio, independente de ser o HIIT ou o aeróbio contínuo, foi o que mais melhorou. Mas se eu sou diabético tipo 2 e eu não gosto de fazer aeróbio nem o HIIT, eu posso fazer a musculação? Pode, mas vai melhorar menos. Mas você pode, entendeu? Agora, não, eu gosto do aeróbio contínuo, faça, vai melhorar muito mais. Gosto do HIIT, vai melhorar muito mais, né? Embora, em geral, diabéticos do tipo 2 gostam de ficar aqui no aeróbio moderado, tá? Mas vai melhorar. Falando em termos de saúde vascular, saúde endotelial, vai melhorar significativamente. Eles viram aqui também em relação à frequência semanal, e eles viram que treinar mais de 3 vezes por semana funcionou mais do que treinar 3 vezes ou menos. Então, você tem um volume semanal maior, foi melhor para melhora da dilatação mediada pelo fluxo, para melhora da saúde endotelial, e treinar por até 60 minutos foi melhor do que treinar por mais de 60 minutos. Né? Então, treinar até menos, quando uma duração menor na sessão, foi mais interessante. No máximo, 1 hora já é o suficiente. Então, a conclusão é a seguinte. São 3 conclusões, basicamente, né? A primeira é que o exercício teve um efeito benéfico em melhorar a dilatação mediada pelo fluxo em pacientes com diabetes tipo 2, independente da modalidade. O HIIT foi o tipo de intervenção mais efetiva, mas o aeróbio contínuo moderado não ficou muito atrás, ficou muito parecido. Então, se você não gostar do HIIT porque é muito intenso, pode fazer o aeróbio contínuo, pode continuar com tua caminhadazinha que dá tudo certo. Para a saúde vascular, para a saúde endotelial, está tudo certo. E é recomendado que pacientes com diabetes tipo 2 participem de exercícios mais de 3 vezes por semana, com menos de 60 minutos ou até no máximo 60 minutos de duração por sessão de treinamento. Ok, pessoal? Então eu espero ter contribuído. Um abraço a todos e até mais.